Venho falar aqui um pouco hoje de desenvolvimento econômico, um pouco de um trabalho feito pelos economistas Luiz Gonzaga Beluso e Roberto Gianetti da Fonseca sobre as perspectivas do nosso país para a questão de estruturarmos a nossa economia e visando um futuro próspero e baseado mais ou menos naquilo que foi grande discussão hoje aqui no plenário dessa casa do senador Roberto Requião. Os primeiros anos do século XXI foram marcados pela vitória decisiva sobre a inflação, bem como mudanças sociais que permitiram a ascensão social de milhões de brasileiros. De tal modo, temos hoje muita gente que foi incorporada ao mercado e ao consumo em relativamente pouco tempo. No entanto, política pública, toda ela, encontra limites, e o nosso grande desafio atual é conseguir criar condições permanentes de estímulo à atividade econômica, Não é mais suficiente se contentar com medidas paliativas que atinjam apenas alguns poucos setores produtivos. É fundamental ir além e criar um ambiente de negócio que seja favorável aos investimentos e à produção. De tal modo, me parece ser um bom elemento para o debate o estudo intitulado Medidas de Estímulo ao Investimento e ao Crescimento Econômico Brasileiro, de autoria, como já disse inicialmente, dos economistas Luiz Gonzaga Beluso e Roberto Gianetti da Fonseca, que esteve há poucos dias aqui no Senado Federal, em um almoço do nosso bloco União em Força, e expôs sobre um pouco do trabalho que eles fizeram e que apresentaram à Comissão do Pacto Federativo. No documento, os dois gabaritados economistas, que dispensam maiores apresentações, oferecem diversas sugestões de estímulo à economia. Vejamos algumas delas. Em primeiro lugar, a depreciação acelerada do ativo imobilizado. Hoje, é possível que o ativo imobilizado seja deduzido da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, no ritmo de 10% do valor do bem a cada ano. Ou seja, o investimento realizado é abatido ao longo de 10 anos. A proposta dos economistas é que, para os bens adquiridos até o final de 2013, seja possível enxugar tal prazo. Segundo os dois economistas, com a medida seria possível aumentar a taxa interna de retorno em até 5%, o que é bastante alto, considerando estarmos vivendo em um ambiente de taxa de juros decrescente. Em segundo lugar, diante da proposta dos mesmos, seria estender a desoneração da folha de pagamento de alguns poucos setores para toda a área industrial. O governo federal hoje já desonera a folha de pagamento em torno de aproximadamente 40 setores, e a proposta seria desonerar toda a folha de pagamento para todos os setores industriais do Brasil. Em terceiro lugar, desonerar os investimentos em logística multimodal, hoje restrito aos portos e ferrovias, o reporto, regime tributário especial para modernização e ampliação da estrutura portuária. Passaria a abranger também dutovias e hidrovias. Dutos que transportam petróleo, etanol, gás natural, biodiesel, minérios e cereais poderiam passar de 2% para 5% da matriz de logística nacional. Em relação às hidrovias, os incentivos permitiriam ao sistema atingir a meta do PNLT, Plano Nacional de Logística e Transportes, que é a de fazer o modal responder por 19% do total da nossa produção a ser transportada. Em quarto lugar, segundo a proposta do Roberto Gianetti e do Luiz Gonzaga Beluso, incrementar o Reintegra, Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as empresas exportadoras, cujo objetivo é desonerar os resíduos tributários acumulados nas exportações de bens manufaturados resultantes dos tributos indiretos pagos no decorrer da cadeia de produção, o que não são integralmente hoje compensados pelo processo de não cumulatividade ou pela sistemática de tributação vigentes. Na proposta, a vigência do programa seria estendida, além de contemplar diversos setores que foram inicialmente excluídos do benefício. Em quinto lugar, a proposta de desoneração tributária e a universalização do serviço de saneamento básico. Hoje, como é sabido, somente 44% dos brasileiros têm acesso à rede de esgoto, o que resulta em internações, mortalidade de crianças e adultos, em decorrência de infecções gastrointestinais, baixo aproveitamento escolar, etc.
Saneamento significa redução de gastos públicos com saúde e aumento da produtividade. Para atingir tais objetivos, seriam investidos e estimulados por meio do novo regime tributário e regulatório para que o setor de saneamento básico tenha a criação de mecanismos de equalização da taxa de juros para financiamento. Em sexto lugar, o estudo propõe a aceleração do ressarcimento de créditos tributários devidos pela Receita Federal aos exportadores brasileiros. Em sétimo lugar, a uniformização da alíquota estadual do ICMS em até 4% para as operações comerciais de todos os estados. Hoje, tal alíquota está limitada para as operações interestaduais com bens e mercadorias importadas do exterior a partir de 1º de janeiro de 2013. A proposta é estender tal medida para todas as operações com produtos nacionais e estrangeiros. De acordo com os economistas, tal medida seria um passo na rediscussão do Pacto Federativo. Esse novo Pacto Federativo, que começamos a discutir aqui no Senado, incluiria repactuação de juros e prazos das dívidas estaduais com a União, criação de um fundo para substituir as medidas relacionadas à guerra fiscal, divisão dos royalties do pré-sal e dos tributos sobre atividades de mineração, aprovação de nova fórmula de distribuição aos estados e parcelas de tributos federais por meio do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Solução fiscal e financeira para o estoque passado não liquidado ou compensado, bem como para o fluxo futuro de créditos tributários e ICMS derivados da atividade de exportação, a famosa Lei Candir. Em oitavo lugar, a transformação de algumas zonas de processamento de exportações, as EPE, em zonas econômicas especiais, o que poderia atrair grandes investimentos produtivos e gerar significativa quantidade de empregos qualificados. E, em nono lugar, o estudo propõe a ampliação do sistema de pagamentos de moeda local no comércio bilateral entre Brasil e Argentina. E, por fim, ainda eles propõem um prazo dilatado para recolhimento de tributos federais, o que reduziria a necessidade de capital de giro para as empresas, além de reduzir custos financeiros, diminuir a pressão sobre os limites de crédito bancário e, por consequência, resultar em aumento da competitividade econômica. De tal modo, o estudo dos professores Luiz Gonzaga Beluso e Roberto Gianetti da Fonseca apresentam diversas sugestões que podem colocar a atividade econômica brasileira em um novo patamar de competitividade. São medidas que visam a tornar mais racionais o sistema fiscal e cambial, de modo a reduzir o peso do Estado sobre a atividade econômica. O estudo é importante e é nosso dever de parlamentares examiná-los para que, na medida do possível, possamos colocar em prática diversas de suas sugestões, de modo a garantir que o Brasil consiga ser mais competitivo e mais eficaz em termos econômicos. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.